Muita gente acredita que construir patrimônio financeiro começa no momento em que você escolhe um investimento. A pessoa abre uma conta na corretora, compra uma ação, um fundo imobiliário, um título de renda fixa e imagina que ali começa o processo de enriquecimento. Mas a realidade é bem diferente. Milhões de pessoas investem todos os meses, e mesmo assim não conseguem construir um patrimônio de forma consistente. Não porque escolheram investimentos ruins, mas porque começaram no lugar errado. Construir patrimônio não começa no investimento, começa na estrutura. Existe uma sequência lógica que precisa acontecer antes de qualquer estratégia mais sofisticada. Quem ignora essa sequência normalmente vive um ciclo frustrante. Começa a investir, para de investir, depois muda de estratégia, tenta algo diferente e depois de alguns anos percebe que praticamente não saiu do lugar. Enquanto isso, outras pessoas com rendas parecidas ou até menores conseguem construir patrimônio consistente ao longo do tempo. A diferença raramente não está na inteligência, nem no investimento escolhido, está no processo em que a pessoa escolhe. Nesse vídeo eu quero explicar as 5 etapas fundamentais para construir patrimônio do zero. São 5 etapas simples, mas extremamente poderosas quando aplicadas com disciplina. Se você entender essa sequência e aplicá-la em sua vida financeira, suas decisões com dinheiro passam a ter muito mais clareza e direção. A primeira etapa para construir patrimônio é o controle financeiro. Parece algo básico, mas é exatamente aqui que muitas pessoas falham. Muita gente simplesmente não sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta. O dinheiro entra na conta, algumas contas são pagas, algumas coisas são compradas durante o mês, e no final das contas não sobra nada. E quando sobra, geralmente é por acaso. O problema é que patrimônio não constrói por acaso. Ele é resultado de decisões conscientes e repetidas ao longo do tempo. Se você não sabe para onde o dinheiro está indo, é impossível direcioná-lo para onde deveria ir. Controle financeiro não significa viver com planilhas complicadas ou registrar cada centavo gasto. Significa ter clareza. E clareza sobre 3 coisas principais: quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você consegue guardar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Ela paga aluguel, supermercado, transporte, algumas assinaturas de serviços, faz compras ao longo do mês e acredita que está vivendo dentro do seu orçamento. Mas quando finalmente ela para anotar todos os seus gastos e fazer as contas, ela descobre que está gastando R$ 4.990, ou seja, não sobra praticamente nada. Nesse cenário, não existe espaço real para construir patrimônio. É como encher um balde que tem um furo embaixo dele. Sem perceber para onde o dinheiro está indo, o crescimento financeiro fica praticamente impossível. Por isso, o controle financeiro é o primeiro passo. Ele cria consciência. Consciência gera decisões melhores. Depois do controle financeiro, o próximo passo é construir a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma base para que você tenha um bom crescimento no seu patrimônio. Ela te protege contra imprevistos no dia a dia, contra perda de emprego, problemas de saúde, queda de renda, gastos inesperados. Sem reserva, qualquer imprevisto vira um problema financeiro muito grande. E quando isso acontece, muitas pessoas acabam recorrendo a dívidas caras, como cartão de crédito, cheque especial. Imagine, por exemplo, alguém que perde o emprego hoje. Se essa pessoa tem 6 meses de despesas guardadas, ela tem tempo para procurar uma outra oportunidade com calma. Ela consegue pagar o aluguel, a alimentação, contas básicas, enquanto organiza sua vida profissional. Agora imagine a mesma situação sem reserva nenhuma. Em poucas semanas começam a aparecer atrasos, pressão financeira e muitas vezes novas dívidas. A recomendação mais comum é ter entre 3 e 6 meses de despesas essenciais guardados. Esse valor gera uma proteção muito importante para a pessoa. Mas é importante entender que a reserva de emergência não é um investimento. Ela não existe para render mais, ela existe para proteger a pessoa. Por isso, a reserva de emergência precisa estar em aplicações com 3 características principais: baixo risco, liquidez diária e previsibilidade. Exemplos comuns incluem Tesouro Direto Selic ou CDBs com liquidez diária. Quando a reserva de emergência está bem construída, ela cria uma tranquilidade psicológica muito importante para a pessoa. Você passa a tomar decisões financeiras sem desespero e isso muda completamente a sua relação com o dinheiro. A terceira etapa é eliminar dívidas caras. Esse é um ponto que muitas pessoas ignoram.
Elas começam a investir enquanto ainda carregam dívidas com juros muito altos, mas existe uma lógica simples aqui. Se você tem uma dívida que cobra 2 ou 3% ao mês, essa dívida provavelmente está custando muito mais do que qualquer investimento conservador pode te render. Vamos imaginar um exemplo simples. Uma pessoa tem uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito, com juros de 3% ao mês. Se essa dívida não for paga rapidamente, em um ano, ela pode crescer por mais de R$ 7.000. Enquanto isso, um investimento conservador dificilmente renderia algo próximo disso. Ou seja, financeiramente falando, quitar essa dívida é equivalente a ter um investimento com um retorno garantido. Por isso, antes de pensar em um crescimento financeiro, é fundamental eliminar esse tipo de pressão. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais com juros elevados. Esses tipos de dívidas criam um efeito contrário ao crescimento patrimonial. Enquanto os investimentos tentam fazer o dinheiro crescer, as dívidas estão fazendo o dinheiro diminuir. Eliminar dívidas caras é como remover um peso no sistema financeiro pessoal. Quando esse peso desaparece, o caminho para acumular patrimônio fica muito mais claro. Depois de ter o controle financeiro, a reserva de emergência e a ausência de dívidas, chega o momento que muitas pessoas imaginam ser o primeiro passo: começar os aportes. Aportes são os valores que você investe regularmente. E é aqui que o patrimônio começa a crescer de verdade. Mas existe um detalhe importante. Muitas pessoas esperam que o dinheiro sobre no final do mês para investir, e quase nunca sobra. Por isso, investidores consistentes fazem o contrário. Eles definem o valor para investir primeiro, depois organizam o restante das despesas. Por exemplo, imagine uma pessoa que decide investir R$ 500 por mês. No primeiro mês pode parecer pouco. No primeiro ano, o valor acumulado ainda não parece ser muito impressionante. Mas quando essa pessoa mantém essa constância por anos, algo poderoso começa a acontecer. Depois de 10 anos de disciplina, esse valor já pode se transformar em um patrimônio significativo. E isso acontece porque o tempo começa a trabalhar junto com os juros compostos. No começo, o crescimento parece lento, mas com o passar dos anos, ele se acelera. É assim que patrimônios reais começam a surgir. A última etapa é construir uma estratégia de longo prazo. Aqui entra algo que muitas pessoas subestimam, que é a consistência. Investir não é um evento, é um processo. O erro mais comum de investidores iniciantes é mudar de estratégia o tempo todo. Um mês estão focados em renda fixa, no outro estão focados em ações, depois em fundos imobiliários, depois em algo completamente diferente. Esse comportamento normalmente é guiado por emoção ou por notícias do momento. Imagine alguém que começa investindo com uma estratégia simples, mas depois de alguns meses vê uma notícia dizendo que outro tipo de investimento está subindo mais, então decide mudar tudo. Depois aparece outra oportunidade e a pessoa muda novamente. O problema é que toda vez que a estratégia muda, o processo precisa recomeçar. E patrimônio raramente é construído dessa forma. Ele é resultado de decisões repetidas ao longo dos anos. Uma estratégia simples, consistentes e bem executadas tende a funcionar muito melhor do que estratégias complexas que são abandonadas no meio do caminho. O investidor que constrói patrimônio não é aquele que acerta sempre, é aquele que permanece. Construir patrimônio financeiro não é um evento extraordinário, é um processo estruturado. Primeiro vem o controle financeiro, depois a reserva de emergência, depois a eliminação de dívidas, em seguida os aportes consistentes e, por fim, uma estratégia de longo prazo. Quando essas 5 etapas estão bem organizadas, o dinheiro passa a trabalhar a seu favor. E, ao longo dos anos, o crescimento do seu patrimônio deixa de ser uma expectativa distante e passa a ser uma consequência natural. Riqueza raramente vem de um grande acerto, ela vem de pequenas decisões corretas repetidas ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.